chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Flávio Guimarães, que é vice-presidente do Banco BMG, e o Danilo Herculano, que é superintendente de RI do banco. Uma fintech de 90 anos, nas palavras da única mulher a dirigir um banco de capital aberto no país, a Ana Karina Bortoni, presidente do BMG. Hoje a instituição disputa mercado com as startups financeiras e adotou uma estratégia que combina a operação física nas agências e a online. Com uma concorrência cada vez maior, o banco passou a oferecer mais produtos que vão de maquininhas de pagamentos a seguros na operação digital. O BMG registrou um lucro recorrente de 85 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 15,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. A explicação para esses números e as perspectivas para o BMG para esse semestre, nós vamos saber melhor a partir de agora. A sigla BMG existe desde 1962, mas o banco foi criado décadas antes e oferecia produtos para pessoas físicas e jurídicas. Na década de 1970, surgiu o BMG Leasing para o financiamento de veículos leves e pesados, e a empresa rapidamente se tornou líder no setor. Anos depois, a companhia deixou de ser uma financeira e virou um banco múltiplo, que foi um dos pioneiros em empréstimos consignados para funcionários do setor público e na implantação de um canal de correspondentes bancários, o que democratizou a oferta de crédito no país. Nos anos 2000, o BMG constituiu uma subsidiária nas Ilhas Caimã, passou a ser líder no mercado de empréstimo consignado e fez a primeira captação externa por meio de um Eurobond. Em 2012, a empresa se associou ao Itaú e criou um novo banco voltado exclusivamente para empréstimos consignados. E a partir daí, o nível de produção desse tipo de financiamento atingiu níveis recordes. A parceria durou 4 anos. Para se consolidar no setor de serviços financeiros para baixa renda, o BMG criou a rede de franquias Help Loja de Crédito. Na mesma época, a BMG Seguros se tornou uma das maiores seguradoras do Brasil, no segmento de seguro-garantia. Em 2017, o banco entrou no mundo digital com o lançamento de uma plataforma de investimentos. 2 anos depois, lançou o Poupa Pra Mim, opção para os clientes que queriam guardar dinheiro. No IPO em 2019, o banco captou quase 1 bilhão e 400 milhões de reais usados para poder aumentar o capital e voltou também a operar de forma direta no empréstimo consignado. No IPO em 2019, o banco captou quase 1 bilhão e 400 milhões de reais, usados para aumentar o capital e voltar a operar de forma direta no empréstimo consignado. Ao longo dos anos, a companhia passou por uma transformação digital e esse ano firmou uma sociedade com o Banco Inter e os dois passaram a ter participação na Granito, uma empresa brasileira especializada em meios de pagamento. Mas antes da gente bater um papo com o Flávio e o Danilo, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro de todos os dias aqui no BMC Business. Já está aqui comigo. E aí, Alex, vamos falar hoje aí ao mesmo tempo de um banco e uma fintech. É isso mesmo, Débora. Inclusive, né, o próprio Banco BMG, que vem crescendo bastante, né, inclusive tanto na base do consignado e também, como você disse, né, as novas iniciativas que vem trazendo, né, ou seja, resultados para o banco e à medida também que vem se recuperando dos resultados, né, do ano passado. Também, inclusive, o ano passado foi muito ruim, né, em torno de todos os bancos, não só para o BMG, mas agora ele vem se inovando, né, vem também trazendo, né, tecnologias, que isso que a gente vai abordar, ou seja, quais são os principais diferenciais com as fintechs, que também estão ganhando aí share no mercado e ao mesmo tempo, né, ou seja, como que o banco ele consegue crescer também a lucratividade à medida que o banco vai ganhando forma e também vem aí fazendo o seu cross-sell dos seus produtos de acordo aí com o aumento de capitalidade, né, de acordo com os seus clientes e também, consequentemente, né, o aumento da oferta de produtos. É isso aí, Alex. A gente ainda vai falar mais também de empresas por aqui, hoje trazendo os dados aí de Gerdau, Vamos e Localiza. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números aí do BMG, saber mais sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo agora com o Danilo Herculano, que é superintendente de RI do banco, já está aqui comigo. Danilo, daqui a pouquinho, né, a gente também vai falar com o Flávio Guimarães, que é vice-presidente aí da companhia. Mas, Danilo, seja muito bem-vindo sempre aqui ao BMC Business. Muito bom aqui ter vocês para poder a gente falar um pouquinho aí de BMG.
Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os nossos telespectadores e investidores. Bom, como a gente viu, o BMG é um banco que culturalmente, desde o início, focou muito a sua atuação no consignado, né? E recentemente passou a avançar para outras frentes, né? Para começar a nossa conversa, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa visão da companhia para o mercado consignado de hoje. O BMG trabalha com consignado desde 1998, foi um dos precursores desse produto aqui no Brasil. E é interessante, quando você, na sua abertura, você trouxe essa reflexão nossa aqui de uma fintech de 90 anos, porque isso nasce que desde o início, quando o banco olhou para esse produto de consignado, né, o produto que é uma das menores taxas de juros, a menor taxa de juros disponível para a população brasileira hoje, o banco ele viu uma grande potencialidade também de distribuir esse produto em uma regiões mais longínquas, né, que fugia do modelo tradicional das agências, que é o que a gente vê hoje de uma forma mais popular. Então o banco desenvolveu canais alternativos, como correspondentes bancários, depois a evolução desses correspondentes bancários, como nós gostamos de citar aqui, que é o modelo de franquia de crédito, que é o nosso modelo da Help, e o empréstimo consignado, que até no início dos anos 2000 era inexpressivo, hoje representa pouco mais de 34% de todo o crédito ao consumo aqui no Brasil, sendo a principal parcela de empréstimo e principalmente o empréstimo mais democrático, né? Na sequência, o banco vem desenvolvendo o cartão de crédito consignado, é líder nesse segmento também, e o que a gente entende desse produto é que ele é ele é uma evolução do próprio empréstimo, né? E o mais interessante disso é que ele é um meio de pagamento. E foi justamente desse produto que o banco percebeu a sua relação com o cliente. No empréstimo, você faz o empréstimo um ano e depois, a cada 2 anos, o cliente refinancia esse empréstimo. Com o cartão está com o cliente, então você tem muito mais pontos de contato com o cliente, você entende muito mais a vida financeira do cliente. E daí, esse momento, entendendo muito mais a necessidade do nosso cliente, conhecendo muito mais o nosso cliente, se relacionando ainda mais com o nosso cliente, o banco expande também os seus canais de relacionamento com esse cliente, que até então, desde o início da sua jornada no consignado, vinha muito galgado em relacionamentos com terceiros, né? Um B2B2C, ele cria sua estrutura de B2B via banco digital também, que funciona também numa estratégia Phygital, né? Os correspondentes, os franqueados levam clientes para lá, a gente brinca que lá onde que todo mundo serve, né, de uma maneira super democrática, e nesse conceito é a estratégia Phygital do Banco BMG. Então, a gente vem nessa transformação, acho que o principal pilar é de um banco de consignado para, de fato, né, um banco de consignado que vem se inovando e trabalhando com produtos de forma bem pioneira, inovando na forma de distribuir seus produtos também de uma forma muito pioneira, para um banco completo, cada vez mais não só digital, mas também digitalizando todos os seus processos de venda também nos meios físicos, tá? Uhum. E como que foi esse pensamento da mudança do consignado para se abrir esses novos produtos? Qual que é a principal carteira de produtos do BMG hoje? E qual que é a expectativa em torno deles? A nossa principal carteira continua sendo o crédito consignado, na verdade, o cartão consignado, né? O business de consignado ele é dividido basicamente em 2, que é o empréstimo e o cartão. A legislação que rege os 2 é basicamente a mesma. E ambos juntos representam um pouco mais de 70% da nossa carteira de crédito agora no fechamento de junho. É um produto de alta segurança, né? Então a gente passou por diversos ciclos econômicos e talvez agora, durante essa pandemia, um dos choques de NPL de inadimplência mais tensos que o mercado financeiro possa ter passado aí nos últimos anos, e a gente viu a resiliência desse produto, né? A resiliência do consignado perante diversos movimentos econômicos, não só no Brasil, mas macro, e agora um específico de pandemia, que você vê pouco impacto. Então, o produto ele passou por uma chancela muito forte em termos de qualidade dos seus ativos. Mas, de um lado, ele também tem um pouco do desafio que esse balanço, né, dentro desses 70%, ele tem, que traz uma compressão de margem no curto prazo. Como eu falei, o empréstimo é uma das taxas mais baratas e o cartão ele possui uma taxa muito, muito inferior à taxa tradicional do cartão, que a maioria dos investidores e dos telespectadores conhecem, né? Só para ter uma referência, a gente está falando de uma taxa de 2,70 num cartão consignado de INSS, para uma taxa média de um cartão tradicional na casa de 12% ao mês.
Então, dentro da nossa composição de carteira, o principal produto continua sendo os produtos consignados. Os produtos de crédito pessoal são os produtos que mais ganham relevância. E o interessante da sua primeira pergunta, Débora, foi quando a gente enxerga dentro da nossa estratégia de produtos, né, foi o comportamento dos clientes e a demanda de relacionamento dele para ampliar o leque de produtos e serviços que o banco tinha com ele, com aquele relacionamento, com aquele cliente, que o banco veio trazendo a necessidade de ampliar a sua oferta de produtos. Então, além do crédito pessoal, que também já é um produto que tem uma penetração bem interessante, o produto de seguros que nós distribuímos via nossa corretora, chamada BMG Corretora, que fizemos pouco mais de 140 milhões de prêmios emitidos no segundo trimestre e já temos mais de 3,1 milhões de vidas seguradas na nossa base de clientes, é a nossa principal linha de produto, onde a gente enxerga receitas não crédito, né? Onde a gente faz um balanceamento dentro do balanço do banco de receitas crédito e receitas não crédito. Então, como os dois principais produtos que o investidor, que o telespectador pode ver no nosso balanço hoje, como linhas adicionais às linhas de crédito consignado, como crédito ou crédito pessoal, e como receita não crédito, é justamente esse FII que nós recebemos da distribuição dos produtos de seguro e, obviamente, o resultado de equivalência patrimonial que a nossa corretora traz também. Perfeito, Danilo. Eu quero, inclusive, agora trazer o Flávio, que é o vice-presidente do banco, também já está aqui com a gente ao vivo. Seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC. É sempre um prazer poder ter, né, grandes empresas aí como o BMG para poder a gente falar um pouquinho mais. Flávio, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Para mim também é um prazer poder estar aqui falando com vocês e contando um pouco mais sobre o banco. Eu vou deixar aqui um bate-papo aberto, então, Danilo, por favor, se você tiver alguma coisa para complementar o Flávio, claro, né, como vice-presidente também, se quiser que o Danilo complemente alguma coisa, fiquem à vontade para que a gente faça aí um bate-papo super interativo. Inclusive, daqui a pouquinho eu já vou começar a trazer as perguntas dos telespectadores, que já tem várias aqui que eu estou dando uma olhada aqui no chat. Mas vamos continuar, né, Flávio, Danilo? Nos últimos meses, a companhia tem focado muito nessa estratégia digital, né, físico aí com digital. Como que foi essa mudança para a companhia e quais são as perspectivas futuras desse movimento? Legal, posso começar falando aqui, mas o BMG, historicamente, ele sempre teve essa força muito grande no canal físico, né? Principalmente ali no início através da atuação por meio dos correspondentes bancários e pelo menos desde ali de 2015, 2016, através da nossa rede de franquias, né? Que é a Help, que hoje já conta com quase 900 lojas. E óbvio que o mundo tá se digitalizando, isso aí cada vez mais já é uma realidade no Brasil, acho que isso é uma tendência sem volta, é um caminho sem volta. Então o banco vem também desde aí o ano de 2017, 2018, colocando de pé o seu banco digital com bastante sucesso nessa empreitada. Só que o banco entende que quando você está falando de Brasil, às vezes a gente fica muito isolado aqui, no mercado financeiro, grande parte aqui em São Paulo. Então, se você quer ter uma ampliação, uma atuação a nível nacional, uma cobertura a nível nacional, você não pode abrir mão e não vai poder abrir mão nos próximos anos de uma forte presença física ainda. Tem muita gente que ainda o canal digital, que, de novo, é muito relevante, vai ganhar mais espaço, mas tem muita gente que ele ainda não atinge. Então, para ter uma cobertura de fato completa e para poder atender o cliente da forma que ele mais gosta, da forma que ele mais se sente bem, a gente entendeu que era de suma importância essa atuação tanto no canal físico quanto no canal digital. E, de novo, o nosso canal físico, a gente entende que tem uma grande vantagem competitiva, que é o fato da gente não trabalhar com numerário. A gente sabe que o fato de se trabalhar com numerário, de ver as agências bancárias, isso traz um custo enorme associado a essa estratégia por conta de necessidade de segurança, necessidade de cofre, necessidade de porta giratória. Então, através do nosso modelo de loja, de correspondentes bancários franqueados, a gente consegue ter um modelo de atuação física muito leve, né? Diferente da maioria dos outros bancos que atuam por esse canal. Uhum. Agora, Flávio, a gente sabe que o histórico do público, né, de consignado é um público de maior idade, né? Como que foi essa transição para a carteira do BMG e também para os clientes, né? Quais iniciativas
que vocês tomaram para poder conseguir auxiliar esse público? Essa transição, ela, na verdade, ela está acontecendo ainda, né? A gente hoje, quando olha para a nossa carteira, a gente já tem uma parte razoável dos clientes, esses clientes de consignado, mesmo o aposentado, que estão cada vez mais migrando para esse mundo digital. Agora, tem uma outra parcela da população que tem uma idade um pouco mais avançada, tem um nível de dificuldade um pouco maior, é um pessoal em geral muito simples, né? E que o canal físico continua sendo de muita relevância para a gente conseguir chegar nesse pessoal. Agora, essa estratégia digital, a gente, não sei se aqui por competência ou sorte, mas o fato é que a gente já vinha investindo bastante nela antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, isso acabou sendo um acelerador muito grande desse movimento, né? Se isso antes era uma estratégia, um desejo nosso, isso passou a ser uma necessidade, né? No momento que se fechou o comércio, se fecharam as lojas, as agências bancárias, o único ponto de contato que você tinha com o cliente passou a ser o celular, né? Então, nesse momento, esse movimento acelerou bastante e a gente teve bastante competência aí para conseguir fazer, num curto espaço de tempo, essa transição e continuar ali próximo e podendo atender nosso cliente. Maravilha, Flávio. E se me permite um comentário? Pode, claro, por favor, por favor. Não, uma questão bem interessante. Quando você traz essa reflexão da usabilidade, uma das diferenciações do aplicativo do banco é justamente o investimento que o banco fez em inteligência artificial. Sabendo disso, né, e sabendo de alguma potencial fricção que o cliente poderia ter, o banco investiu no avatar de inteligência artificial, carinhosamente a gente apelidou ela de Duda dentro do nosso aplicativo, e por voz o cliente consegue fazer as transações do início ao fim. Então, uma vez que também, dentro dessa estratégia que o Flávio falou, né, onde que dentro da estratégia digital, o cliente ele recebe um auxílio para fazer um onboarding ali, onde que ele pode ter um pouco mais de dificuldade, a partir do momento que ele está dentro do aplicativo, ele usa como se fosse o WhatsApp. E aí, para ele, o WhatsApp é uma coisa muito mais fácil de usar. Então, a gente pensou muito nessa questão da usabilidade, onde que ele não precisa ficar digitando, ele não precisa ficar clicando ou entrando em menu, ele vai fazendo a transação. Então, eu quero transferir dinheiro para o Flávio, eu consigo fazer do início ao fim da transação sobre essa ótica. Então, o convite que a gente faz sempre para o nosso cliente é: entre dentro do nosso aplicativo, né, abra sua conta, use e comprove você mesmo essa experiência que é muito mais fluida e talvez, pelo menos até pouco tempo atrás que a gente fez essa pesquisa, era um dos poucos bancos no Brasil que tinha essa experiência end-to-end via avatar de inteligência artificial fazendo por voz. Que legal. Eu quero trazer aqui o Flávio Danilo, o Alex André, que é meu parceiro aqui na BMC, ele também tem perguntas aqui para vocês. Alex. Obrigado, Débora. Flávio Danilo, muito obrigado aí pela participação aqui no BMC Business. E a minha pergunta, né, que atualmente eu queria entender como que está a carteira, né, de crédito da companhia, né? Quais são os planejamentos, né, estratégicos para toda a carteira do BMG? Quem quiser começar. Bom, posso começar falando e o Danilo me complementa? Mas obrigado aí pela pergunta. Hoje nossa principal carteira, ela ainda gira em torno dos produtos de consignado. O principal deles é o cartão de crédito consignado, que tem uma carteira aí que gira próxima de 8 bilhões de reais. Essa é uma carteira que tem um índice de revolvência alto, então o prazo dela tende a ser mais longo, talvez um pouco mais curto, mas ainda assim próximo com o prazo da carteira de empréstimo. Outra carteira que ela vem ganhando corpo, vem sendo a carteira de empréstimos consignados, também está dentro da nossa estratégia a gente continuar crescendo nesse segmento. A gente tem uma carteira de financiamento ao nosso canal de vendas, então quando a gente faz a venda via o franqueado ou via o correspondente bancário, eu pago uma comissão para ele ao longo do tempo e eu faço uma antecipação desses recebíveis, que é uma carteira que deve girar em torno aí dos seus 900 milhões. A gente tem ainda uma carteira de atacado, que eu trabalho basicamente com grandes empresas, fornecendo tanto linhas de crédito quanto operações de rede de balanço. E uma outra carteira que a gente começou também é um produto um pouco mais recente, dos últimos anos para cá, é uma carteira de crédito pessoal, que inclui aí também
o cartão de crédito e toda a operação vinculada ao nosso banco digital, os cartões de crédito que a gente concede ali para os nossos clientes. Olhando para frente, além dessas carteiras que devem continuar ganhando tração nos próximos meses, o que mais que vem de novidade por aí? A gente está com bastante expectativa com um produto que a gente lançou recentemente, que é a antecipação do saque do FGTS. A gente sabe que todos os trabalhadores hoje que têm o saldo no FGTS, que é aquele recurso que fica ali parado, rendendo por vezes muito menos do que a gente gostaria, do que a gente poderia tá colocando esse dinheiro para render, né? A partir de agora, esse trabalhador tem a opção de fazer uma antecipação desse recurso, e a gente está começando a colocar esse produto na rua e estamos com uma expectativa bem relevante aí para crescimento dessa carteira nos próximos meses. Muito bom. Danilo, tem mais algum comentário? Não, só tentando trazer um pouco de número em cima dessas qualificações que o Flávio fez. 87,5% representa a nossa estratégia de varejo, o restante é o atacado, que ainda é dividido em duas estratégias. 2/3 são operações mais estruturadas, onde a gente não corre o risco de crédito do emissor, e 1/3 desse outro restante é uma operação de atacado mais clássica, onde que tem garantias, mas tem um risco intrínseco ali também do cliente, da companhia, e nessas frentes também, como o Flávio comentou, de expansão, mais voltado do lado do business de varejo. Aqui a gente anunciou um deal recente, ainda está para aprovação do Banco Central, que foi um M&A com a boutique de investimento chamada Araújo Fontes, onde que a gente vê também um rol de expansão nesse business, que eu falei que é 1/3 dessa parte não varejo aqui, né, que a gente chama de atacado aqui, que passa a ter também um outro olhar com a competência adquirida, as expertises desse M&A que foi feito recentemente. Muito bom. Débora? Obrigada, Alex. Danilo, Flávio, só para poder a gente concluir, antes eu trazer aqui as perguntas de quem está assistindo a gente, porque tem bastante aqui, só queria fazer mais uma pergunta aqui para a gente concluir esse raciocínio sobre a questão da carteira de vocês. Eu queria saber sobre os níveis de inadimplência, como que o perfil do cliente do BMG se comportou durante essa pandemia, né? E qual que é o horizonte daqui para frente na visão de vocês, né? Como que está também o índice de cobertura? Nossa carteira tem uma característica muito interessante, que é o fato de boa parte dela ter esse perfil de consignado, o que fez com que a gente atravessasse toda essa questão da pandemia. Não vou falar que atravessamos ilesos, acho que o mercado inteiro sofreu e a gente também sofreu um pouco, mas acho que a gente conseguiu atravessar numa situação bem mais tranquila que a maior parte do mercado. Então, a gente atingiu um pico de inadimplência no 3º trimestre do ano passado, e desde então o indicador vem recuando aí, agora com as perspectivas de retomada, uma perspectiva futura da economia melhorando, nossa perspectiva aqui também acaba sendo positiva para a evolução desses indicadores. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Danilo? E nessa reflexão do Flávio, por favor, Débora, nessa reflexão do Flávio é interessante, né? A gente sempre discutia, né, aqui interno, dentro do banco, que o business de consignado, não só do BMG, mas como carteira, ele era um pouco anticíclico, né, em termos de movimentos macroeconômicos. E o que a gente tem percebido é que ele é meio que uma carteira que protege anti-volatilidade, que foi o que a gente viu muito forte no ano passado. Muita volatilidade acontecendo, e esse portfólio acaba que, de uma certa forma, sofreu menos, e também por uma estratégia, né? Eu comentei um pouco do produto de seguros aqui com vocês. Por exemplo, a nossa maior carteira, que representa um pouco mais de 55%, é a carteira de cartão de crédito consignado. A gente tem um índice de penetração de seguros prestamista de quase 60%. Esse seguro prestamista é praticamente um seguro daquela operação de crédito, em caso o beneficiário, o cliente daquele crédito, caso ele faleça, o banco recebe o crédito de volta e a família recebe alguns benefícios perante aquilo. Então, ano passado, infelizmente, não foi um ano atípico nessa ótica, e essa estratégia que o banco começou em 2002, 2004, se mostrou também agora como uma estratégia, de uma certa forma, vencedora, trazendo uma proteção adicional ao seu balanço. E com relação aos índices de inadimplência, a gente não viu grandes volatilidades.
Nosso pico de inadimplência aconteceu em setembro de 2020 e hoje, quando a gente olha a carteira total do banco, nosso índice de inadimplência acima de 90 dias está um pouco superior a 5%. Perfeito. Bom, eu já quero começar a trazer as perguntas aqui do pessoal. Inclusive, eu vou trazer primeiro a do professor Lucas Esmeraldo, que ela vai um pouquinho para essa questão, né, da carteira de clientes de vocês. Ele pergunta sobre quais atividades são voltadas para o crédito PJ. Não é foco da companhia, peso grande no varejo, com um risco maior de inadimplência? Vamos lá. PJ a gente tem hoje basicamente duas operações, tá? Então, eu falei bastante aqui da operação de atacado, né? Então, atacado a gente atua tanto na frente de operações estruturadas, que a gente sempre busca operar ali em geral com risco sacado, né? Como eu falei, antecipação de comissões futuras que eu mesmo vou pagar, coisas desse tipo, e da operação de corporate, né? Que a gente trabalha com grandes empresas, com balanço bastante saudável e operações com garantias fortes. Por outro lado, a gente também tem uma operação de empresas no varejo. Então, a gente, há algum tempo atrás, a gente adquiriu uma empresa de pagamentos, que é a Granito. A Granito trabalha ali bem na base da pirâmide da pessoa jurídica, naquele segmento ali que muitas vezes a pessoa jurídica se confunde até com a pessoa física. Então, são pequenos varejos e a gente entra nessas empresas através, inicialmente, das soluções de pagamento via Granito e com isso a gente consegue explorar ali um portfólio maior de operações bancárias, inclusive podendo fazer crédito aí baseado nos recebíveis de cartão de crédito. Então, sim, estamos desenvolvendo essa operação. Quando a gente olha no contexto geral do banco, ainda é uma operação de tamanho reduzido, mas que a gente tem uma boa perspectiva de crescimento. Só para dar um pouco da dimensão, se você olhar a operação da Granito nos últimos 12 meses, ela cresceu aí entre 4 e 5 vezes. Então, olhando para frente, a gente tem uma perspectiva maior de crescimento. Perfeito. Tem uma pergunta aqui também do Vitor de Borba. Ele pergunta o seguinte: frente aos demais players do mercado e segmento, né, como Crefisa, Asbank, o BMG se vê à frente deles em quais aspectos? E ele manda um abraço aí de Porto Alegre para vocês. Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que obviamente, a gente evita aqui ficar falando de concorrência, mas ressaltando aí um dos pontos que a gente vê como vantagens competitivas nossa, basicamente a gente foi o primeiro banco a operar nesse segmento aí, e ele destacou, a gente tem alguns concorrentes em algumas frentes diferentes, especialmente esses dois acabam concorrendo conosco, principalmente nas frentes de empréstimo pessoal. A gente entende que teve uma vantagem competitiva muito grande, que é toda a nossa operação de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado, que de fato garante com que a gente tenha o produto com que o cliente mais demanda. Uma vez que ele exauriu esses produtos, uma vez que ele tomou ali e exauriu o limite que ele tinha de empréstimo consignado, uma vez que ele utilizou o cartão consignado, aí sim esse cliente passa a demandar um crédito pessoal e por isso, uma vez que eu tenho esse cliente já, principalmente através do cartão consignado, eu consigo basicamente pescar esse cliente do crédito pessoal dentro já do nosso próprio aquário, né? Eu não preciso ir para disputar com terceiros e buscar tirar o cliente de alguma outra instituição para fazer esse tipo de produto. Perfeito. Só um ponto adicional também, a questão do nosso banco digital também, que a gente está num ponto já bem mais maduro aí do que alguns desses players, né? Tem uma pergunta aqui do Rui das Neves, ele pergunta como que está a relação atual com o Banco Itaú. Olha, o Itaú hoje a gente a gente teve uma joint venture no passado, mantemos uma ótima relação com eles, eles inclusive a gente está com uma operação de letra financeira em que o próprio Banco Itaú está nos assessorando nessa operação, nos assessoraram no nosso IPO, então temos uma relação próxima, bastante amistosa, porém não temos mais a sociedade que temos no passado, uma relação comercial bem amistosa.
Perfeito. Falando mais um pouco, você falou dessa questão como um dos diferenciais competitivos da companhia, né? Essa questão do digital. Então, falando um pouco mais dessa vertente digital, como que funciona o ecossistema de vocês? Quais os potenciais cross-selling e upselling também que vocês apresentam aí, que representam a companhia, na verdade? A gente fala muito, então, da estratégia Phygital, né? E, no final das contas, o que é isso na prática, né? Isso significa que a gente captura cliente, basicamente, através de dois grandes canais, sejam eles o canal digital, obviamente a gente tem ali nossa conta digital, em que o cliente consegue baixar o app e, por si só, abrir o canal. Agora, a gente sabe que, para boa parte do Brasil ainda, o cliente não faz isso de forma espontânea, ele precisa ali de uma ajuda, ele precisa de um canal físico, ele tem dúvidas e, portanto, a gente tem toda a nossa rede aí de correspondentes e franqueados para ele se atender. Uma vez que ele fez isso, a gente tem um acordo com o nosso canal que é o seguinte: você coloca o cliente, você traz o cliente, você faz a primeira operação e você coloca o cliente dentro do nosso banco digital, que é onde ele vai se relacionar. Enquanto ele se relacionar conosco, enquanto você estiver como nosso parceiro, a gente vai ser também fiel a você, fiel ao canal, e vai ter aqui um profit share na forma de uma comissão que eu pago pelos produtos contratados através do meu banco digital. E o cliente, que na ponta física, ele em geral, ele se servia ali basicamente de crédito e seguro, no canal digital ele não só tem esses produtos à disposição, então ele consegue lá tanto as linhas de crédito que eu dou para ele no canal físico, ele consegue os produtos de seguro que eu dou para ele no canal físico, e ele consegue produtos adicionais que, por uma questão de escala, eu faço apenas no canal digital, como, por exemplo, produtos de investimento, produtos que ajudam o cliente a poupar. Ele tem toda a questão do cashback que ele recebe à medida que ele utiliza os nossos produtos. Ele tem à disposição dele um marketplace hoje já com mais de 200 lojas. Então, ele tem diversas vantagens por se tornar um cliente do nosso banco digital e passar a utilizar esse banco como uma conta recorrente dele para as transações de dia a dia. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Johnny que ele pergunta assim... Pode complementar, pode falar. Desculpa, Débora, só tentando qualificar uma referência que a gente tem trago na nossa webcasting, que é bem interessante. Ele qualifica esses dois públicos, né, das duas grandes portas de entrada aqui para o mundo BMG. O que a gente observa, só um pouco de dados aqui, é que esse público, né, esse cliente que ele vem via canal físico, ele já vem com ARPU relativamente mais elevado. A ARPU é aquela medida de receita por usuário, ali, receita por cliente. E quando o cliente ele vem no mar aberto, nesse conceito de self-service, ele entra dentro do que você falou, do ecossistema, né, do ciclo de vida aqui de monetização, que aí nós temos a jornada dos clientes para cada perfil, o cliente que a gente chama de temáticos, né, que é parceria dos clubes, o do varejista, que nós anunciamos agora uma parceria com um dos maiores varejistas do Centro-Oeste, que é chamado Novo Mundo. Então, para cada um, a gente tem um ciclo de vida esperado aqui, uma jornada desse cliente para atender a monetização. Então, é interessante o Flávio falar aqui desses dois mundos e tentando trazer o que a gente utiliza para observar justamente ele, é justamente isso, né? O arco do cliente do mundo físico, ele já nasce relativamente alto e positivo. O cliente que ele vem pelo self-serve, pelo mundo digital, no self-made ali, ele tem seu tempo de monetização, e aí é que os squads entram, que toda essa experiência também do banco entra para fazer essa frente. Uhum. E olha só, gente, tem uma pergunta aqui que é do Johnny, ele pergunta sobre a questão de custos aqui de vocês, custos jurídicos, inclusive, e é uma pergunta, inclusive, também aqui junto do Rui das Neves. Ele fala o seguinte, o Johnny diz o seguinte: por que os custos judiciais pressionam tanto a empresa? Qual que é a estratégia para poder diminuir esses custos e quando poderia haver impactos dessa estratégia? Daí o Rui das Neves, depois, ele pediu para vocês explicarem um pouco sobre esses processos jurídicos, né, custos e etc., se vocês puderem explicar um pouco mais sobre. Claro, obrigado aí, Johnny e Rui, pelas perguntas. Vamos lá, deixa eu dar uma explicação aqui, o que acontece e o que a gente enxerga para o futuro. Essa questão do problema judicial,
o impacto em resultado, ele acontece no momento em que o banco toma conhecimento da ação. Então, entrou a ação, o banco tomou conhecimento, naquele mesmo momento, a gente faz uma provisão adicional pelo mesmo ticket médio das ações encerradas ao longo dos últimos meses. Então, tem basicamente duas variáveis aqui que podem ser bem sensíveis na questão da despesa que a gente faz de provisão para as ações contrárias. Uma delas é o ticket médio ao longo dos últimos meses, a outra é o volume de entrada de ações. Dito isso, o que acontece no negócio, né? A gente vê que a ação contrária, ela entra com uma defasagem de tempo em relação à safra de originação dos contratos. Então, uma safra originada no ano X, em geral, na média, as ações contrárias vão entrar ali 2 anos, 3 anos depois. Então tem uma defasagem. Tudo de ação que a gente está fazendo hoje, a gente espera que o grosso desses impactos a gente comece a coletar daqui a 2, 3 anos. Dito isso, eu acho que o Danilo pode até me ajudar aqui, mas pelo menos desde 2019, ali mais ou menos pouco depois do nosso IPO, isso entrou bastante no radar da gestão, era uma despesa que sempre existiu, mas eu acho que ela começou a tomar uma proporção muito maior do que ela tinha até então, e isso, óbvio, incomodou bastante a direção do banco. A gente vem, desde então, tomando uma série de ações. Essas ações passam desde de trabalhar a fábrica interna para garantir que... Acho que perdemos um pouquinho a conexão com o Flávio e também com o Danilo. Vamos tentar reconectar aqui para poder a gente conseguir concluir essa conversa. Aqui tem bastante pergunta de vocês aqui para poder ainda passar para eles. Muita coisa aqui para poder a gente entender um pouco mais aqui sobre o Banco BMG, que, aliás, que ótimo, né? A gente poder bater esse papo aqui com eles para poder trazer mais detalhes aí sobre a companhia, sobre a atuação dela no mercado e, claro, óbvio, sobre as principais estratégias deles aqui. Eu ainda tenho a pergunta aqui da Maria Estela, que estava querendo saber qual que é o índice de brasileiro nível 1 do banco. Vou já passar essa pergunta, tá, Maria? Fica tranquila que eu vou passar isso aqui antes da gente concluir aqui a nossa entrevista com eles. Eu vou passar essa pergunta. O Rui das Neves está aqui também, agradecendo aqui por ter feito a pergunta deles. Que bom. Que ótimo ter a participação de vocês, isso é muito importante aí. A interação de vocês faz bastante diferença aqui, né, Alex? Não poderia ser diferente aqui nesse dia a dia nosso. A nossa ideia é realmente conseguir trazer cada vez mais aí a proximidade das empresas aí, das companhias com vocês, são investidores. Então eu até abandono aqui as perguntas que eu já fiz todas para poder conseguir falar um pouquinho mais, né, sobre o que vocês têm dúvida e realmente. Agora, é interessante essa estratégia de ir para o digital, mas não abandonar o físico, né, do banco, Alex. Eu acho que o que eles falaram, né, acho que foi um ótimo ponto, Débora. Acho que não tem como abandonar, né, a parte física e, ao mesmo tempo, também deixar somente a parte digital. Até mesmo, Débora, uma pergunta que você fez, né, até próprios executivos, o público, né, o próprio da BMG, né, a gente está falando de um público, né, um pouco mais ali, não próximo da terceira idade, enfim, que a gente está falando de um público que tem ali o cartão de crédito consignado, que tem o empréstimo consignado. Então, ao mesmo tempo, tem uma certa dificuldade no curtíssimo prazo de alavancar numa velocidade muito rápida dessa transação digital, mas como eles disseram, né, ainda estão em transação, né, ou seja, dessa questão do fee digital, ou seja, utilizar os canais digitais, ou seja, que deixa o cliente, é um conceito meio de omnicanalidade na parte financeira, né, Débora? Ou seja, se o cliente quer ser atendido na parte digital, ele vai lá, tem um aplicativo, tem os canais digitais que vão ajudar e muito, mas se ele quer continuar, se quer mesmo ter o atendimento físico, ele vai ter todos os canais, todas as agências, né, disponíveis para ele, de uma forma que até mesmo os processos digitais, que até mesmo, inclusive no dia a dia, né, na parte física, talvez ele não perceba, mas os processos, a digitalização dentro do banco pode ajudar bastante na aceleração do crédito, né, ou seja, numa inteligência, numa automatização de processos. Então tudo isso soma, né, e agrega valor, né, para o banco, né, para o business da BMG. Mas, em suma, Débora, acho que a leitura principal é que isso está em andamento, né? Ainda a gente não foi concluído. E é um desafio para a companhia, mas eles estão conseguindo claramente também, como a gente vê os números do segundo trimestre, acho que tem aí uma boa proxy, inclusive também com essa nova vertente, como eles falaram, nesse braço também de antecipação também dos valores do FGTS, né?
Uhum. Exatamente isso. Tem até o pessoal que está ainda mandando perguntas aqui, o pessoal da produção está tentando aqui reconectar aqui, tanto com o Flávio como com o Danilo, mas a gente vai tentar sim, e aí a gente continua aqui esse papo com eles. Tem o Totalizando TV que está aqui pedindo para poder perguntar sobre se pensa em criar uma plataforma digital, né, na opção de investimentos em renda variável para poder atrair mais usuários. Então a gente vai aí tentar reconectar com eles sim. Enquanto isso a gente vai continuando por aqui, né, Alex, porque a gente ainda tem muita temporada de balanço para poder a gente falar por aqui. A gente tem aí, né, hoje a gente vai trazer dados aqui, inclusive mais informações sobre como foi o segundo trimestre aí, tanto da Vamos como de outras companhias que a gente já selecionou. Eu vou até só abrir aqui o meu, para poder eu não me perder aqui no que eu vou chamar aqui, para a gente conseguir trazer com mais detalhes. Temos aí a Gerdau, a Vamos, Gerdau, exatamente Localiza. isso. Gerdau é a primeira, antes que você faça, antes que faça o contrário, né, Alex? Às vezes é você que investe, não sei eu que vou inverter aqui para você, né? Então vamos lá, a gente vai continuar aqui falando então de companhias, enquanto a gente não consegue aí restabelecer a conexão com o Flávio e com o Danilo. Vamos falar de Gerdau, né, que começou aí na semana passada junto com a Metalúrgica. Aliás, a Gerdau e a Gerdau Metalúrgica, as duas, né, aprovaram aí a fusão de operações da subsidiária Sidertu, né, com as sociedades Aceros Costa e Gerdau Costa, tá aí localizadas no México e controladas pelas companhias junto com o Grupo Córdova, né, Alex? É isso aí. Inclusive, Débora, acho que é um ótimo ponto que você abordou. Anteriormente, né, olhando aqui uns 2, 3, 4 anos atrás, não só a Gerdau, mas outras companhias como o CSN, os em Minas, estavam muito alavancadas. Inclusive, historicamente, elas operam de forma mais alavancada. Então, é isso que a gente espera. Alex, antes da gente continuar, porque aí senão eu vou ter que interromper na metade, o Flávio voltou aqui na conexão, que o pessoal está me dizendo aqui da produção, então eu vou continuar esse papo com ele, só para a gente concluir aqui o que a gente via bater nesse papo aqui com eles, e aí a gente não perder isso aqui. Flávio, obrigada, que bom que você conseguiu aqui reconectar para poder a gente conseguir bater esse papo, continuar a bater esse papo aqui, concluir o que você estava falando sobre essa questão dos custos, né, judiciais e tudo mais, o processo. Então, para você continuar e também concluir a linha de raciocínio, Flávio. Sim, problemas técnicos do home office, né? Então, mas voltando aqui ao que eu estava falando... Ao vivo é assim, não tem problema, Flávio, e a gente continua por aqui. É isso aí. Mas voltando ao que eu estava falando, então a gente vem trabalhando muito forte em duas frentes, né? Tanto na questão de tratar a fábrica interna, mas principalmente atuar na causa raiz, garantir uma qualidade de venda, garantir um entendimento perfeito do cliente com relação à contratação dos nossos produtos. A gente já começa a ver novas safras com um resultado, com um índice de ações menores, mas óbvio que isso demora um tempo a maturar, né? Então, o que a gente espera é que a qualquer momento essa curva que até então veio numa ascendente, que ela comece a estabilizar, ela estava estável já no último trimestre, mas que ela comece a haver uma queda. A gente só não consegue precisar que isso aconteça a curtíssimo prazo. Dado esse delay que eu falei que tem entre a safra de originação e o momento em que, na média, entram as ações após uma safra. Danilo, tem alguma coisa para poder complementar? Tem um evento, acho que o Flávio falou muito bem das ações que o banco vem fazendo desde então. Essa virou uma agenda importantíssima aqui para a administração, por isso que eu falei, não só o dígito, mas a digitalização dos processos também nos ajuda bastante. E em 1º de outubro de 2020 entrou em vigor uma autorregulação feita pelas entidades de classe, né, Febraban, BBC, e praticamente todos os bancos também olhando o cartão de crédito consignado. E trouxe uma série de mudanças na forma de vender o produto, na forma de abordar o cliente, na forma de apresentar o produto para o cliente e também um pouco no modus operandi da venda do produto para o cliente. E qual que foi o objetivo disso? Também, né, isso não era uma questão que afetava apenas o BMG, afetava toda a indústria. Então ali foi uma visão dos bancos, junto com os parceiros que distribuem o produto, junto com as entidades de classe, a Associação de Aposentados e Pensionistas, órgãos de defesa do consumidor, entendendo ali o que seria as melhores práticas que todos gostariam que fossem implementadas, e a partir do dia 1º de outubro isso vem acontecendo. Então, acho que o banco faz muito o dever de casa dele, mas também atua muito nesses órgãos, ajudando a criar essas melhores práticas também para que se crie um ambiente mais fértil, para evitar também que essas indústrias ofensoras atuem de uma forma mais discricionária, né?
Uhum. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui para poder a gente já se encaminhar para o final, deixar o espaço aqui para as considerações finais de vocês, mas a Maria Estela Ferraz, ela está perguntando aqui qual que é o índice de Brasileia nível 1 do banco. Hoje nosso índice de Brasileia está entre 16% e 17%. É um índice que a gente particularmente considera um pouco mais elevado do que a gente gostaria. A gente sabe que poderia estar operando vários... Só para eu ter uma ideia, com esse índice a gente conseguiria ter um crescimento de carteira próximo de 10 bilhões de reais. É óbvio que isso é levando ao extremo. Além disso, o que a gente pode falar é que nossa estrutura de capital ainda não está otimizada para a gente ter um índice Basileia que a gente gostaria. Ou seja, hoje a gente trabalha basicamente com capital nível 1. A gente tem ainda espaço para emitir bastante dívida subordinada no momento que isso for necessário. Então, com relação ao Basileia, a mensagem é: estamos bem tranquilos, temos espaço para crescer, devemos gradativamente ir baixando esse índice de Basileia para um patamar um pouco mais eficiente. Perfeito. Danilo, quer complementar? Não, perfeito, Débora. Obrigado. Maravilha. Olha, gente, tem bastante gente aqui, tem muitas outras perguntas aqui, mas não vai dar tempo, a gente já está no nosso time aqui com vocês. Aliás, a Mariana Conde está dizendo assim: concordo, não abra mão dos canais físicos, sobre a estratégia de vocês, né, de investir também no digital, mas não abre mão aí do canal físico. Tem gente, inclusive, parabenizando também aqui pelo banco, agradecendo aqui pela entrevista e participação de vocês. Tem o Gustavo Bernardes dizendo assim: a Personal Cobb faz cobrança de consignado para um grande banco e sempre uma ótima performance. Adoraria fazer o mesmo pela BMG. Olha aí, já tem gente querendo fazer negociação aqui com vocês também, fazer parceria. É isso aí, tem muita gente aqui deixando mensagens aqui no nosso chat, muitas perguntas também. Eu já deixo, na verdade, o convite para vocês voltarem aqui, né, para poder conseguir atender aqui essa demanda de todo mundo. O espaço para vocês, claro, aqui fazer as considerações finais de vocês, falar um pouco aí talvez sobre a perspectiva para esse próximo semestre. Perdemos a conexão com eles novamente, gente? Se a gente... O Danilo está me ouvindo? Então tá bom, Danilo, deixa aqui então o espaço. Sim. Maravilha, Danilo. Fica então aqui o espaço para que você faça aí as considerações finais em nome do BMG, né? E, claro, convite mais do que refeito para que vocês voltem sempre aqui. Tem mais temporada de balanço pela frente, tem um ano inteiro aí, tem muito mais coisa para poder acontecer. Então, contem sempre com esse espaço aqui para ter esse papo direto aqui com os investidores. Para a gente foi uma grande oportunidade, é um prazer. Eu acho que todas essas mudanças trouxe muito mais essa proximidade nossa com os investidores. Uma das coisas bem bacanas do banco que a gente acabou não abordando aqui, no ano passado a gente sai de uma base de pouco mais de 5 mil investidores pessoa física e encerra um ano com mais de 50 mil investidores pessoa física. Esse foi um dos grandes cases também do Banco BMG. Óbvio que os institucionais sempre tiveram muito acesso à informação, né, nos seus modelos tradicionais, mas nessa nova perspectiva da Bolsa Brasileira, os investidores pessoa física, pequenos gestores, pequenas assets independentes, esse tipo de acesso, esse tipo de comunicação é muito importante, de uma forma mais direta e transparente também, aproximando as companhias, né, os cases das companhias, dos tomadores de decisão dos seus próprios investimentos do outro lado da mesa. E para a gente foi uma oportunidade. O banco está bem confiante na execução da sua estratégia, revisou o seu guidance bem recente agora. A gente está vivendo dois momentos muito ímpares no banco, né? O momento de construção desse canal digital, ao mesmo tempo que acontece uma transformação monumental aqui dentro do banco, né? As coisas estão acontecendo a uma velocidade muito grande e a cada trimestre tem muita novidade. Então, convite super aceito, que eu tenho certeza que o trimestre que vem a gente volta também com muito mais novidade para contar aqui para vocês. Maravilha, já vou pedir para o pessoal da produção entrar em contato, já deixar tudo marcado aí com vocês. Eu espero vocês mesmo aqui, tá bom? Muito obrigada mesmo, Danilo. Até uma próxima. Um forte abraço aqui de toda a equipe da BMC, para todos vocês aí do BMG. Fala aí, porque a gente deixou um abraço para o Flávio, ele não conseguiu reconectar aqui, tá? Conto com vocês sempre aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Esse foram o Flávio Guimarães, vice-presidente do Banco BMG, e o Danilo Herculano, que é superintendente de RI aí do banco. Espero que vocês tenham gostado desse papo sobre a companhia, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, inclusive sobre o setor também, com o Rafael Freda, que é analista do Banco do Brasil. Já está aqui ao vivo comigo, já estava aqui ouvindo, acho que os últimos minutinhos aqui da conversa com o pessoal do BMG. Rafa, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Obrigado, Débora. Obrigado pela oportunidade.
Rafael, o lucro recorrente do BMG caiu 15,2% no segundo trimestre, né, comparando com o mesmo período do ano passado, e 2,9% com o primeiro trimestre. A margem financeira ficou em 924 milhões de reais, com retração de 8,3% na comparação anual e 2,2% na trimestral. E a gente sabe que a base de comparação de 2020 é fraca pelos efeitos da pandemia, né? Na sua visão, o que pesou negativamente para esse resultado? Foi em linha com o que o mercado esperava? Qual que é a sua análise aí para os números de BMG agora no segundo trimestre? Eu acho que foi praticamente em linha, talvez foi um pouco mais fraco, se eu puder ser bem franco com vocês. Eu acho que essa dinâmica de juros, ela já era esperada, tá? No seguinte sentido, né? Porque a Selic está sendo reprecificada, só que isso para a margem dos bancos ela não funciona na hora. Então os bancos eles emprestam esse recurso num período maior, mas aquilo que eles captam, eles já passam a ter que pagar mais sobre aquele recurso. Então, a gente já esperava uma compressão nas margens dos bancos para esse trimestre, mas eu acho que a do BMG foi um pouco maior. Então, eu diria que o mercado reagiu mais negativamente ao resultado do BMG por conta disso, né? E acho que, além da margem financeira, o grande resultado negativo do BMG continua sendo lá a linha outras despesas operacionais, né, que variou bastante no trimestre e também no ano, que é por causa daquelas provisões para ações cíveis massificadas, né? Eu vi que teve pergunta aí dos internautas, né, que o pessoal já tratou de endereçar, mas é um dos grandes calcanhares de Aquiles do BMG, digamos assim, né, que a gente sabe que ações estão sendo endereçadas para isso, né? Eles estão fazendo as contratações serem muito mais no digital, o que tende a ter uma taxa de reclamações, enfim, dessas ações cíveis muito menor, mas de alguma maneira a gente ainda não viu isso se manifestar. Então eu diria que, em resumo, o resultado do BMG foi visto como fraco, negativo pelo mercado. Perfeito. O BMG revisou também o guidance agora para esse ano, né? A projeção para as contas digitais passou de 4,5 milhões a 5 milhões para o intervalo de 5,3 e 5,8, né? A expansão da carteira de crédito passou também de 13% para 17%, e também aí para 6%, 10%. O que o mercado já precificou desse guidance? Qual pode ser o impacto dessas projeções nos próximos resultados? Eu acredito que eles tendem a se contrabalançar, né? De um lado, a gente tem o número de clientes muito positivo, né? Muito, muito bacana, isso que o mercado tá procurando. Nesse momento, a gente tem bancos de serviços financeiros, enfim, basicamente algumas categorias, que são os que são rentáveis e que crescem, rentáveis que não crescem, não rentáveis que crescem, não rentáveis que não crescem. Então, nesse momento a gente está tentando achar, é como se fosse um fader, sabe? Tu tem que regular quem é que tu vai escolher, que ao mesmo tempo cresce, mas que traz rentabilidade. Por quê? Porque o crescimento ele é incerto, né? A gente tem todo esse crescimento, mas a gente não sabe quanto desse crescimento vai se transformar em rentabilidade daqui para frente. Já a rentabilidade que a gente tem hoje, ela traz uma segurança maior, tá? Então, no caso do BMG, a gente vê que a rentabilidade que eles apresentaram, um ROE de cerca de 8,8%, ele não foi bom, né? Quer dizer, são vários motivos que levaram ao ROE um pouco abaixo. O BMG já é um banco historicamente, ele tem um ROE não tão atrativo assim, tá? Mas, em contrapartida, o crescimento de clientes chamou muita atenção. Então, a gente vê que o BMG ele pode contrabalançar de alguma maneira essa rentabilidade menor que ele está apresentando hoje, com uma expectativa de crescimento maior. Mas o mercado gosta mais de certeza. Então a gente vê que os resultados eles foram a queda das ações que procedeu depois do anúncio dos resultados vem mais por conta da rentabilidade baixa, ainda que a gente tenha expectativa de um crescimento maior de clientes daqui para frente. Rafael, tem uma pergunta aqui do Rui das Neves, dizendo assim, a cotação atual tão baixa, né? O mercado não está batendo exageradamente, acha que tem a ver com o controlador, seria então a imagem ruim? Não, eu acho que é como eu falei, mais ou menos, né? A gente tem o BMG de um lado, de um banco que ele não é tão rentável, mas a gente tem algumas expectativas. Quando a gente traz isso para o valuation, quando a gente bota isso lá nas planilhas de Excel, é uma coisa muito curiosa. A gente coloca o crescimento que eles tiveram historicamente e tenta projetar isso para o futuro, tá? E mesmo usando premissas não tão agressivas, a gente chega a um preço-alvo, uma valorização, quanto que a ação deveria valer,
de um valor bastante acima do que ela está agora. Então, ao meu ver, sim, o mercado exagera, né? Mas o BMG também conta com esse aspecto de incerteza quanto ao futuro. Ele está num processo de turnaround, ele está endereçando questões-chave. Eu acho que a história deles é boa, tem bastante potencial, mas eles ainda têm que mostrar nos números mais um pouco de robustez para que o mercado entenda, acredite nessa história e passe a valorizar eles de uma maneira um pouco mais justa, digamos assim. Perfeito. Só para a gente finalizar, Rafael, no início do programa hoje, né, a gente comentou que a presidente do BMG classifica o banco como uma fintech de 90 anos. Atualmente você enxerga o BMG mais para um banco tradicional ou para uma fintech? Né? Como analisar um banco com forte atuação no mercado tradicional e que agora pretende, né, ter um modelo híbrido de funcionamento? Eu acho que a direção que eles estão apostando está corretíssima. Tá? Então, ao mesmo tempo que eles têm as fortalezas deles, né, tem o consignado, enfim, tem a distribuição física deles que é muito forte com os correspondentes, né, enfim, eu acho que a atuação tradicional deles é bacana, mas o que está realmente chamando a atenção é como que eles estão conseguindo pelo menos endereçar em termos de estratégia toda essa programação, essa agenda de nova economia bancária que a gente está vendo. Então, isso, ao meu ver, é muito acertado, principalmente em termos de parcerias, né, que a gente vê que os bancos eles estão todos tentando se agilizar. Se eu não tenho um atacado muito forte, eu me emparcero com outro player que seja forte nisso, eu não tenho seguro muito forte, eu me emparcero. A maneira mais rápida de se adaptar a esse novo tempo é fazendo parcerias. E nisso eu estou vendo o BMG com uma atuação bastante relevante. Eles estão realmente buscando endereçar esse gap. Então, entre ser um banco tradicional e uma fintech de 90 anos, eu acho que ele é um misto dos dois, né? Mas só que o futuro vai dizer o quanto que esse braço fintech vai ser bacana daqui para frente. Eu acho que dentro desse escopo de bancos digitais, né, nova economia, tudo surgindo, todo mundo está querendo tirar um pedaço desse mercado, mas não são todos que vão conseguir. Eu acho que aqui, se tiverem um balanço mais robusto, souberem aproveitar as parcerias, vão ser os verdadeiros vencedores daqui para frente, mas infelizmente só o futuro vai dizer quem vão ser. Maravilha, Rafael. Inclusive aqui o MPK está dizendo muito bom, gostei do Rafael. Pois é, MPK, que a gente sempre tenta trazer aqueles que realmente sabem do que estão falando, sabe? Os melhores do mercado. Tá aí o Rafael no meio dessa lista aí. Obrigada pela sua participação aqui, Rafael. Obrigada mesmo por trazer um pouco aqui da sua visão aí, da visão do Banco do Brasil também aí para BMG. E eu espero contar com você mais vezes aqui no BMC Business. Até uma próxima. Beleza. Obrigado. Até mais. Essa foi a participação do analista Rafael Freda, que é analista do Banco do Brasil, ajudando a gente a levar informação que gera valor aí para os seus investimentos. Agora sim, a gente vai continuar falando dos resultados aí dessa temporada de balanços de 2021, né? Começando aí pela Gerdau, aliás, continuando, né, Alex, pela Gerdau, que você já deu a introduzida e a gente começou a falar um pouquinho quando a conexão, né, do Flávio e do Danilo aí, né, deu uma interrompida, mas vamos lá, vamos continuar falando de Gerdau. Bacana, Débora. Acho que Gerdau, como eu disse anteriormente, né, muitos anos atrás as companhias estavam muito alavancadas, né, operavam, né, ou seja, com alavancagem alta historicamente. É isso que a gente está vendo ao contrário, né, as empresas desalavancando, como você disse, né, inclusive até na chamada da companhia, fazendo novas aquisições, fazendo parcerias, que isso agora possibilita, né, as companhias mais capitalizadas e, consequentemente, também aumentando, né, tanto a participação, ou seja, aumentando o volume de vendas. A gente está vendo aqui, a gente vai observar os números também da Gerdau, como a gente já conversou, já falou também das outras companhias, que a gente traz a principal proxy, a redução da alavancagem, ou seja, redução do endividamento, com aumento de receita, né, aumento de geração de caixa, e isso também, consequentemente mesmo, né, ou seja, com o preço, né, do minério, né, que caiu ali uma queda muito forte dos 30 dias para cá, isso também possibilita, né, ou seja, a companhia também comprar matéria-prima mais barata e ao mesmo tempo trazer, né, um produto acabado, né, com um preço ali cada vez mais acessível e, consequentemente, né, numa outra ponta, quando a gente fala de Gerdau, a gente fala ali principalmente de aço longo, né, que também é um aço ali que traz ali, né, ou seja, mais no dia a dia da indústria imobiliária e no mercado imobiliário como um todo, que também sofre, né, nos seus impactos, né, com esse repasse de preço, né, e que também traz uma outra ponta da inflação. Então esse é o contexto, né, a Gerdau ali está ali naquele meio, né, que tem um principal ponto ali ligado ao mercado imobiliário. Tá? Então o que a gente tem para falar um pouquinho da Gerdau, né, dos principais números no segundo trimestre? A maior parte do resultado está em Brasil, né, 58%, aqui a gente falando de EBITDA, são mais de 58,7%. A gente fala aqui de um EBITDA de mais de 3,6 bilhões de reais no segundo TRI. Na América do Norte corresponde a mais de 20%.
um pouco mais de 1,3 bilhões, tá? A gente está falando aqui também uma margem também que vem aumentando, né, desde o segundo trimestre do ano passado. América do Sul com mais de 11%, quase 12% de participação, e Aços Especiais com 8,8%, que colaborou ali com o resultado de 495 milhões de reais, tá? Agora falando sobre fluxo de caixa livre, né, o que nós temos aqui, para a gente comentar um pouco, né, segundo trimestre um pouco mais de 1,2 bi, um pouco abaixo ali do quarto tri e do terceiro, mas muito acima do segundo trimestre. Realmente o ano passado foi muito ruim para as companhias, inclusive, né, quando as próprias companhias, né, de siderurgia, elas sofrem nessa dificuldade, inclusive de volume, né, de produção, elas conseguem, né, fazer uma redução de alavancagem operacional, ou seja, elas desligam, né, os alto-fornos e depois, quando elas vão, né, religar, né, esses alto-fornos demoram um tempo, ou seja, depois que essa alavancagem operacional acontece, aí sim ela consegue ganhar mais volume com menor custo e, consequentemente, maior volume de vendas. É isso que a gente chama de alavancagem operacional nas companhias, principalmente de siderurgia, tá? Quando a gente fala de capital de giro, né, e ciclo financeiro, está rodando em torno de 60 dias, né? Lembrando que no ano passado era em torno de 95 dias. A gente está falando de um capital de giro ali de 12,7 bilhões de reais, né, muito maior ali do que os meses anteriores, tá? Liquidez e endividamento, eu sempre falava um pouco mais sobre a questão da alavancagem, né, que se tornou aí com uma marca não só da Gerdau, mas de toda a siderúrgica. A gente está falando de uma alavancagem de 2,78 vezes dívida líquida por EBITDA. A companhia desalavancou bastante, tá? Agora está rodando aqui em torno de 0,65 vezes, tá? E a gente está falando aqui principalmente de uma dívida bruta de 15,8 bilhões de reais, de um caixa que colabora ali de 5,6 bilhões. O custo médio da dívida está rodando em torno de 5,36% ao ano, e o prazo médio da dívida, a gente colabora aqui, né, com um cronograma de amortização, 7,7 anos, né, o prazo médio da dívida, lembrando que a maior parte está em 2027 e 2028 e após, tá? Esse ano a gente está falando de 100 milhões de reais, né, um valor muito pequeno, e ano que vem 1,5 bi também, um valor bem pequeno quando a gente colabora aqui, resultado de 2028 e após, tá? O retorno do investimento, né, a gente fala aqui do retorno do capital empregado, 22,5%, muito, né, ligado à redução de alavancagem, né, ou seja, financeira, ou seja, a companhia reduzindo sua dívida, aumentando geração de caixa e também, como eu falei, né, a relação de alavancagem operacional, ou seja, ela conseguindo, né, aumentar volume e repassar preço. Então a gente consegue ver um retorno do investimento do capital empregado maior, muito maior do que 2017, 2018, 2019, ou seja, a companhia, como eu disse, né, lembrando, desde os últimos 3, 4 anos, um dos melhores momentos, tá, das companhias de siderurgia, não só a Gerdau, mas também Uzi Minas e CSN. Tá? Quando a gente fala aqui em relação de lucro líquido, né, e dividendo, né, a gente colabora aqui com um lucro líquido ajustado, né, de 7,8 bi, dividendo 2,3 bilhões, ou seja, o tamanho, né, do retorno ao acionista, ou seja, a companhia também vem distribuindo dividendo, e o dividend yield, né, da GGBR, né, a gente está falando aqui de 8,5%, ou seja, a gente está falando de 2017, 0,7%, 3,6%, que foi o maior patamar ali, né, nos últimos 3 anos, mas agora 8,5% de dividend yield, né, ou seja, a companhia entregando muito dividendo, ou seja, gerando muito caixa. O que ela vai fazer com esse caixa? Distribuir, né, também para os acionistas uma grande parte, né, então isso que a gente consegue enxergar. Em relação às operações, a América do Norte, né, estão com uma forte demanda dos setores de consumidores de aço, em especial a indústria da construção, como eu disse, é muito forte, né, na própria Gerdau. O pacote do Biden, né, que todo mundo fala ali, o pacote de infraestrutura do governo Biden, que demanda aí uma demanda adicional aí de aço. A parte de aços especiais, que é a menor participação, né, do business da companhia, mas tem uma demanda crescente em linha com o incremento da produção de veículos pesados devido ao desempenho de agronegócio do setor de construção. Ou seja, está falando de uma linha agora que foi reportado 495 milhões e ainda tem espaço para crescimento desse indicador. Tá? Performance positiva também nos Estados Unidos em relação a aços especiais, setores automotivos, especial aí, veículos pesados e oil and gas. No Brasil, a atividade de construção civil segue forte com o aumento de lançamentos e vendas de imóveis. Acho que não tem nenhuma grande novidade para quem acompanha o BMC Business. A gente sempre fala, né, das empresas de construção civil que vem aumentando, né, lançamentos, tanto o volume, né, sobre oferta, o VSO também vem ficando muito elevado, olhando historicamente. E os volumes do varejo seguem patamar elevado, novas oportunidades também em infraestrutura. E na América do Sul, a gente não pode esquecer da Argentina, que continua aí os bons níveis de atividade de construção civil. E no Peru, tem um positivo desempenho do mercado com forte demanda do setor de construção civil. Tá? Então essas são as operações onde a Gerdau opera. Na parte de CAPEX, na parte, né, de tecnologia, está falando aqui que a maior parte, né, manutenção geral, são 218 milhões de reais. Expansão e atualização tecnológica, 245 milhões, a maior parte. E a manutenção do ouro branco ali, 103 milhões de reais. Tá? Aqui no CAPEX estimado, a companhia espera um CAPEX em 2021
muito maior, né, do que 2019, ou seja, a gente está falando de um CAPEX de 3,4 bilhões de reais, em maior parte está em expansão e atualização tecnológica, ou seja, que a gente chama, inclusive, eu já falei algumas vezes aqui, de alavancagem operacional, inclusive a companhia vem aumentando, né, a sua operação e também vem modernizando, né, as suas próprias plantas, e isso traz, né, consequentemente, né, uma operação que ela consegue trazer, né, uma alavanca nos novos mercados, inclusive, como eu disse, né, nos Estados Unidos e no Brasil e também na América do Sul, né, principalmente o mercado, né, imobiliário. Aqui na operação do negócio no Brasil, né, a gente traz aqui que a modernização e aumento da capacidade de laminados longos e planos é um driver de crescimento, e a nova linha de produção de bobinas a quente, com capacidade de 250 mil toneladas ao ano também. Também tem aí um novo laminador de perfis estruturais, com capacidade de produção de 500 mil toneladas ano, e maior oferta de produtos acompanhada de uma elevada aí demanda no Brasil, né? Então, o que a gente traz aqui? Ou seja, novos produtos, a companhia vem tendo essa expansão tecnológica, agregando novos mix de produtos, como eu disse, aços especiais na parte de oil and gas, na parte de agronegócio, veículos pesados e também no mercado imobiliário, e também, ao mesmo tempo, esses dois novos produtos que vêm sendo adicionados aqui no mercado brasileiro, tá? Aqui, falando agora de consenso de mercado, né, terceiro trimestre os analistas esperam, né, uma redução comparado com o segundo TRI agora, né, em geração de caixa. O mercado espera em torno de 4,96 bilhões de reais. No quarto trimestre que desacelere mais um pouco, 4,16 bi. E no primeiro trimestre de 2022 também, né, a gente está falando um pouco mais de 3,62 bilhões de reais. Lucro também, né, consequentemente, pode chegar a um pouco mais de 1,01 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano que vem. E já no terceiro trimestre o mercado já espera, né, o consenso do mercado, 3,22 bilhões de reais de lucro líquido no terceiro trimestre, tá? E quando a gente fala aqui de preço-alvo dos analistas, né, nós temos aqui Bradesco tendo aqui uma compra a R$ 46, Santander a 41, JP Morgan a 45,50, Itaú BBA também está falando de R$ 40, Banco Inter a R$ 36, Morgan Stanley também a R$ 40. São mais de 14 analistas recomendando compra, Débora, e são 5 analistas recomendando neutro para as ações da Gerdau. Boa, Alex. Agora vamos falar aí dos números aí do segundo trimestre da Vamos, companhia que, aliás, recentemente aprovou aí o desdobramento de ações em assembleia. Segundo a locadora de caminhões, o objetivo com o movimento é aumentar a liquidez das ações emitidas pela empresa, além, claro, de torná-las mais acessíveis aos investidores. Mas como que isso pode impactar aí nos próximos resultados, Alex? Débora, eu acho que a relação, né, da própria Vamos é um crescimento estrutural no Brasil, né, a relação de aluguéis, né, principalmente de caminhões, né, que é o business muito forte deles. Inclusive, eles também vêm crescendo na parte do agronegócio, que também é uma parte menor ainda, né, quando a gente fala aqui de aluguéis, né, de máquinas pesadas. Inclusive tem até um novo IPO que foi da Armac também, que cobre, né, uma relação de locação de veículos pesados na parte do agronegócio, que tem um potencial muito grande de crescimento à medida, né, que até o próprio PIB do Brasil depende desse crescimento do agronegócio. Então, olhando essa oportunidade, Débora, né, aliada que a maior parte de logística, a maior malha logística do Brasil é o modal rodoviário, traz uma relação, né, que a Vamos pode crescer junto com seus parceiros, ou seja, junto com as empresas, né, as frutistas, ou seja, que utilizam ali principalmente a grande massa, né, ou seja, de caminhões proprietários, trocando por caminhões, né, locados, que traz ali uma menor redução, né, de gasto e, consequentemente, fazer, né, uma troca saudável da frota. Inclusive, quando a gente olha a idade média da frota, olhando para outros países, o Brasil, né, tem uma frota, né, muito mais utilizado, ou seja, que tem um driver adicional também de crescimento para a companhia, à medida, né, que traz uma leitura que essa frota precisa ser trocada, né, ao longo dos próximos anos, e também pode adicionar também novos contratos à medida que o mercado é muito incipiente aqui no Brasil. Então essa é a principal leitura quando a gente fala do case, né, do driver da Vamos, tá? Trazendo para o resultado, Débora, o que nós temos, né? Liderança e expertise, né? Ela é líder no mercado, apesar do mercado ser bem pequeno, né, bem incipiente quando a gente fala do mercado inteiro, né, de caminhões, né? A companhia ainda é pequena, né? Ou seja, mas é líder de mercado ainda, com locação e posicionamento único na geração de valor. Plataforma escalável, de ter uma plataforma com uma infraestrutura que traz toda a parceria, né, muito em conjunta com o caminhoneiro, inclusive com a própria empresa também, ou seja, tanto na rastreabilidade, tanto em relação à demanda, inteligência artificial. Então esse é um ponto bem interessante, a plataforma escalável. O retorno, né, ou seja, a gente está falando de um ROIC de 12% e um ROI de 26%, ou seja, um retorno comprovado, a gente está falando de 2,5 vezes o lucro líquido. Resiliência e previsibilidade, um modelo de negócio altamente resiliente, com uma barreira de entrada única, ou seja, não é qualquer player que vai conseguir fazer esse business, precisa ter, né, um capital muito intensivo, né, de compras de máquinas, ou seja, compra principalmente ali de caminhões. Na pandemia nós observamos, né, a Vamos fazendo os maiores pedidos na história, né, de caminhões,
enxergando, né, uma retomada econômica. Então isso foi uma das principais leituras que a gente conseguiu observar, com mais de 5,1 bilhões de reais de receita contratadas em contratos de longo prazo, né, e oportunidade de crescimento. A gente está falando aqui de um forte potencial de crescimento que equivale a em torno ali de 150 vezes o tamanho da companhia, tá? Esse é o potencial, né, crescimento que a gente chama ali, né, de mercado potencial, né, que a Vamos pode alcançar, tá? Inclusive a gente vê aqui a liderança absoluta no mercado de locações de caminhões, máquinas e equipamentos, né? Então quando nós temos aqui a companhia possui aí, né, superior aos 3 principais competidores combinados, tá? Quando a gente fala aqui em relação a máquinas, equipamentos e caminhões, a companhia possui mais de 3 mil oficinas credenciadas em todo o território nacional, são mais de 53 concessionárias e redes de lojas de seminovos. A companhia possui uma solução digital inovadora no setor, que é um portal interativo para atender demandas personalizadas dos seus clientes, uma implementação de aplicativo, né, para fomentar o comércio através de venda e compra de caminhões, inclusive fazer aquele mercado secundário. Isso também a Vamos também faz a intermediação. Amplo portfólio de produtos e serviços, né, que é a Vamos Mais, a Vamos Mais Longe, a Vamos Controle e a própria Vamos, né, e também trazendo aqui no próximo slide, nós temos um mercado potencial expressivo e, como eu disse, né, pouco explorado, um mercado muito incipiente, ou seja, a gente está falando de 3,5 milhões de caminhões no Brasil, 2,8 milhões de caminhões vinculados à empresa, ou seja, a maior parte são caminhões vinculados a contratos, né, ou seja, a própria empresa, que pode ser transformados a contratos de longo prazo. São mais de 23,6 mil, né, caminhões de frotas alugadas, né, e também um pouco mais de 15,4 mil caminhões Vamos, né, ou seja, a companhia tem uma penetração da frota alugada em torno ali de 1%. Né, então a companhia tem um crescimento muito grande, como a companhia própria mesma disse, 150 vezes, né, o tamanho de crescimento da companhia, que é o mercado endereçável da Vamos. Então tem um crescimento forte, né, um crescimento expressivo que deve aí, né, demandar ali nos próximos trimestres, né, essa expertise, esse know-how e também ao mesmo tempo nessa demanda, né, pela relação do modal rodoviário cada vez mais forte, trocando, né, a relação, né, do veículo próprio das empresas pela locação em contratos de longo prazo. Né, então isso é o principal argumento ali que a Vamos tem ali para os seus stakeholders, né, para os seus parceiros. O modelo de negócio resiliente, né, muito previsível, né, a gente vê aqui uma transformação na carteira dos clientes. São 278 novos contratos assinados no segundo TRI, 68% do total de novos contratos assinados em todo o ano de 2020, ou seja, o que foi assinado no segundo trimestre foi ali em torno de 70% que foi tudo assinado no ano de 2020, né, ou seja, acelerando essa base de uma forma muito forte. São mais de 1.000 contratos existentes, né, 1.083 contratos existentes. São 523 clientes no total ali do segundo TRI, crescimento de 63% comparado no final do ano ali de 2020. A aceleração da receita contratada, né, são um pouco mais de 5 bilhões de reais, né, um CAGR, está falando de uma taxa de crescimento desde 2016, 42%, suportados aí por contratos de longo prazo, né, a maior parte do contrato são maior ou igual a 5 anos, tá, são 85% desses contratos, são clientes de alta qualidade, com baixa e decrescente concentração, tá, então é isso que a gente consegue entender. Essa carteira de clientes, ou seja, são cada vez clientes mais representativos, né, nos negócios da Vamos, que traz modelo de negócio resiliente, tanto em relação a novos contratos e também a permanência, né, do cliente dentro, né, do arcabouço dos produtos da Vamos. Tá? Aqui nós vamos falar de mercado secundário, com alta capacidade de absorção, né, dos ativos seminovos. Então a gente tem a idade média da frota, como eu disse, né? Falei que o Brasil era um dos países que possuem a maior idade média, a gente está falando do Brasil, possui ali em 2020 20 anos, né, na idade média da frota, inclusive Estados Unidos com 11, né, que é uma da referência mundial. Também temos outros países aqui como a Alemanha, França, né, que possuem índices menores ainda. Então, inclusive, a idade média da frota é um dos fatores, né, que trazem ali a relação da substituição, né, dos caminhões, até mesmo, né, para um caminhão alugado, que é um caminhão mais novo, que tem uma duração de longo prazo, que depois pode ser trocado, né, para um caminhão mais novo. Tá? Então essa é a principal driver também de crescimento, à medida, claro, que é o maior modal, né, do Brasil que é utilizado, é o modal rodoviário. Né? Representatividade nas vendas dos seminovos, né, por idade do ativo, a gente está falando aqui em torno ali de 6 anos, né, 5 e 6 anos, e também a competição gira ali em torno de 95% quando a gente fala ali de 7 a 10 anos. Tá? Quando a gente compara aqui a venda de caminhões no Brasil, cresceu bastante, referente aqui à média histórica anual, e também quando a gente vê aqui a relação de veículos seminovos e também os veículos novos, a gente consegue observar que veículos seminovos, né, superam-se, né, muito mais do que os veículos novos desde 2011, tá? Inclusive vem perdendo, né, representatividade dos veículos novos ao longo dos últimos 10 anos. Tá? E quando a gente consegue observar aqui no próximo slide, né, as lojas da Vamos, né, seminovos,
também vem ganhando, né, relação, né, cada vez maior no seu mercado, né? Então a capacidade de venda da vida útil, né, dos seus contratos, inclusive máquinas, equipamentos, né, e caminhões, a gente vê aqui a quantidade de ativos vendidos, né, vem diminuindo, né, ou seja, em relação a 2018, chegou no ápice ali em 2017, mas temos ali total de ativos vendidos a Vamos Locação são mais de 6.500, tá? Ativos vendidos para a Vamos Locação. E a performance da venda dos ativos acumulados no primeiro semestre são quase 500 ativos, são 497. Aliada ali uma receita líquida de venda dos ativos desmobilizados, cresceu ali 23%, né? Comparado ali o custo de venda de ativos desmobilizados com uma margem acumulativa, uma margem acumulada no primeiro semestre na venda dos ativos também, né? Então a gente consegue ver a alta liquidez nesse mercado incerto, mesmo com a Covid, né? Ou seja, as companhias também melhorando, né, as suas operações, contratando e também fazendo uma evolução cada vez maior de sua frota. Inclusive isso que eu vou falar, né? Ou seja, a frota aumentando quase 20%, né, desde 2018, na taxa de crescimento de um CAGR. A gente está falando aqui de evolução de frota de mais de 18 mil, né, veículos e equipamentos, né? A gente está falando a maior parte ali em relação a caminhões, né, são mais de 15 mil, máquinas são mais de 3 mil. Investimentos em novos contratos de locação também cresceu bastante, né? Uma taxa de crescimento de 58% também desde 2018, uma receita contratada também, assim como o lucro líquido, como eu comentei anteriormente, margem e também a margem EBITDA, né? E também como a geração de caixa, né? O EBITDA foi de 805 milhões de reais no segundo tri, uma margem de 42%, uma receita líquida que ultrapassou um pouco mais de 2 bilhões de reais, também crescente, uma taxa de crescimento ali de 28%, né? Um CAGR de 28%. Desde 2018, comparado tanto locação como venda de ativos e também na parte de concessionárias, que é a menor parte, né? Acesso aos mercados de capitais, né? Isso que a gente traz aqui nesse gráfico, né? A redução do custo da dívida, né? A companhia possui ali rodando uma dívida de 4%, né, ao ano, né? Ou seja, a relação da política de 100% da dívida com RED, né, de juros de capitalização média de 7,1% do CDI. O cronograma de amortização prolongada, né, ou seja, a companhia possui ali uma relação de um pouco mais de 1,3 bilhões de reais de caixa, aplicações de caixa, né, ou seja, aplicações financeiras, né, como pode dizer. E a companhia também possui aí um duration médio da dívida, também uma relação de redução de alavancagem, 2,4 vezes, chegou a bater ali um pouco mais de 3,1 vezes ali no 2020, e a dívida líquida gira em torno de 1,9, né, bilhões de reais, próximo ali a 2020, né, um pouquinho menor, mas bem em linha com o ano passado, e o duration médio da dívida também chegando um pouco mais de 4,4 anos, tá? O que nós temos aqui agora para falar? Um pouco mais da relação do consenso de mercado no terceiro e no quarto tri. O mercado espera 280 milhões, né, de EBITDA no terceiro trimestre, 298, ou seja, um EBITDA crescente, assim como, né, também um lucro líquido ajustado, que pode sair de 112 milhões para 118 milhões, lembrando, né, superando tanto o segundo trimestre, né, ou seja, o terceiro e o quarto trimestre devem vir melhores, de acordo com os principais analistas do mercado. Quando a gente fala de cobertura, né, ou seja, o que nós temos aqui para comentar, né, a gente tem diversos bancos também recomendando compra e também até mesmo revisando para cima, né, as estimativas, Débora, né, da Vamos e também mesmo das suas controladas, quando a gente fala do grupo Simpar, né, a gente fala também, né, de Movida e também até mesmo da Júlio Simões, Débora. Maravilha, Alex. A gente vai ficar devendo aí a Localiza hoje, porque no final das contas a gente já está no nosso horário. Eu só queria... Tem um comentário aqui do professor Lucas, viu, Alex, dizendo o seguinte: meu amigo, vocês são sensacionais, estou de cara. Quanta gente boa vocês trazem. Como posso trabalhar aí? Para onde manda o currículo? Olha só, que bom. Primeiro, que bom que você está gostando, professor. Que ótimo ter aqui, né, o professor Lucas Esmeraldo. Que bom ter aqui a sua audiência. Você está sempre também aqui mandando perguntas, né? A gente, claro, sempre prioriza essa interação realmente de vocês, né, que são nossos telespectadores, investidores aí, com as companhias, com os analistas, estrategistas, todo mundo que passa aqui pela BMC, pela nossa programação ao vivo. Mas que bom mesmo que você está gostando. Muito obrigada pela sua audiência. E para poder mandar currículo, ó, o pessoal está aqui me dizendo da produção que é contato@bmcnews.com.br, tá bom? Inclusive a gente está aí aumentando cada dia mais, expandindo a nossa equipe aqui, que não para de crescer, porque a nossa programação também aqui está cada dia mais aumentando aí para poder ficar do jeitinho que a gente acredita que pode levar aí com qualidade, conteúdo de qualidade para vocês, como vocês merecem. Mas a gente vai ficando por aqui, né, Alex? Amanhã estamos de volta. Amanhã estamos de volta, sempre com uma programação aí com muito conteúdo, de muita qualidade e também, claro, né, Débora, sempre trazendo as últimas notícias do mercado financeiro. Pois é, amanhã a gente tem Neogrid aqui, tá, Alex? Então, só repassando para o pessoal, amanhã a gente tem Neogrid, dia 26 a gente vai ter Mater Day, depois a gente tem Aliança Sonai
por aqui também. Ainda vai ter Terra Santa, na seguida a gente tem HBR, Trisul e Log. Olha só dando um spoiler aqui para vocês. Tem essa programação todo dia, gente. Eu postei inclusive lá no meu Instagram. Vão lá para poder vocês acompanharem e anotarem aí, não perder nada do que vai ter no BMC Business aqui nos próximos dias. Um forte abraço para todos vocês. Alex, a gente se vê amanhã. Lembrando que vocês podem também acompanhar aqui as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, pelo nosso Instagram, @BMC.